quais são as perspectivas que podemos prever desta questão toda, desta movimentação? O que vai acontecer é que a questão da Ucrânia tem muitos interesses envolvidos, não é? Por exemplo, quando começou a história da Ucrânia, muitos países correram para decretar sanções contra a Rússia. Mas de umas semanas para cá, os países de forma individual estão a começar a desistir das sanções. Algumas empresas até estão a decidir voltar para a Rússia. Empresas do Ocidente que tinham decidido tirar estão a voltar. Então, em termos de perspectivas, o problema pode ser resolvido se o conflito terminar. Porque se o conflito termina, as pessoas terão condições de voltar para as suas casas e reconstruir aquilo que perderam. Enquanto o conflito não for resolvido, as pessoas irão sim para a Europa. Mas estamos a falar de uma Europa que já está a receber pressão da crise migratória do Mediterrâneo. Então, nós teremos, por exemplo, num centro de acolhimento de refugiados, refugiados que provêm da Ucrânia e refugiados que provêm de outros lugares, de outros países. Espero eu que não vá surgir uma situação de discriminação na forma de tratamento, né? Porque se já está-se a discriminar o acesso aos lugares seguros, está-se a dar primazia a ucranianos brancos, não é? Quando falo de ucranianos brancos, porque tem lá pessoas de outras raças que estão lá. E o que pode acontecer é que nos centros de acolhimento poderá haver também esse tratamento diferencial. E a outra coisa é a questão de poderá haver uma pressão sobre a Europa, porque receber refugiados significa necessidade de recursos para manter essas pessoas. Pois. Significa mobilizar as organizações internacionais que prestam assistência humanitária aos refugiados, prover mais finanças para garantir o bem-estar das pessoas. E já existem pessoas que estão a receber financiamento, né? Então, quando chegam mais pessoas, significa que vão precisar de mais recursos para poder financiar. E isso pode criar uma situação de mal-estar social, porque em muitos desses países onde os refugiados são acolhidos, usa-se dinheiro público até certo ponto, né, para canalizar, porque tem aquela dimensão de políticas sociais, né, que são usadas. E os outros podem reclamar, os nativos, né, no sentido de que, olha, estão a tirar nossos benefícios, estão a dar para os outros, né. Então, o que poderá acontecer, por um lado, é reforçar a crise que já existe na Europa e possivelmente vai-se ter que rever as políticas de acolhimento de refugiados, no sentido de encontrar formas de garantir que as soluções de fato sejam soluções que possam resolver o problema. E talvez também poderá haver uma ofensiva diplomática no sentido de resolver o conflito, porque se o conflito se resolve, aí nós temos a questão dos refugiados também resolvida. Né? Então, possivelmente nós teremos cenários como esses. Tá? Certo, sem também nos esquecermos que talvez por causa da situação de diferenciação cultural pode levantar outras questões como mendicidade. Sim, e isso já está a acontecer. Se reparar alguns vídeos que circulam aí na internet de alguns órgãos de comunicação, acho que foi na Grécia, quando começaram a entrar refugiados africanos do Médio Oriente, muitos deles residem nas ruas e há nativos já locais que até eram agressivos, né? No sentido de vocês estão a vir aqui estragar o nosso estilo de vida, não sei o que é. Agora nós temos ucranianos a entrar e se não existirem recursos suficientes para garantir e acolher essas pessoas, muitos deles também vão acabar por engrossar a lista dos mendigos e tantas outras pessoas que precisam de ajuda, né? Então, isso é desafiador para a Europa, porque nós estamos a olhar para uma Europa que tem sido considerada como
ideal do ponto de vista de organização social, prestação de bem-estar e tal. E está lá essa situação, né, que pode desafiar esses valores. Então, vamos ver o que o futuro vai nos trazer. Certo. Doutor Antunes, considerações finais. Considerações finais. Eu acho que devia-se investir mais, falo agora de Moçambique, devia-se investir mais nos estudos de migração internacional. Porque eu, por exemplo, quando lancei esse livro sobre migração internacional e tal, lanço pela necessidade que eu percebi de muitos dos estudantes meus que, ao desenvolver monografias, não tinham acesso à informação sobre migração, né? E escreve-se muito pouco, no sentido de que há pessoas seletas ou pessoas reduzidas que pesquisam sobre isso. E há necessidade de se pensar isso, porque o que está acontecendo na Ucrânia também acontece em Moçambique. O que está acontecendo na Europa acontece em África. Nós estamos a receber todos os dias refugiados, estamos a receber todos os dias pessoas que precisam de ajuda e tal. E muitas vezes nós falhamos nas políticas que nós desenhamos para acolher e gerir o fluxo das migrações internacionais, né? E a forma que existe para garantir de que a gestão desses fluxos não saia do controle é pesquisando para compreender o fenômeno, para entender as diferentes dinâmicas e tal. Então, como pesquisador, né, seria bom se surgissem mais pessoas interessadas na pesquisa desses fenômenos, porque afeta o nosso dia a dia, não é? Nós hoje, só para terminar, nós hoje estamos numa sociedade em que o nosso estilo de vida está sendo muito impactado e influenciado por imigrantes, por refugiados que estão aqui. É só olhar para os contentores que existem nos bairros e tal. Tem contentores de nigerianos, contentores de fulanos de tal, sei que é. E se antigamente era difícil ter acesso a pedacinhos de frango, agora esse pessoal está a prover isso, né? Então, é um lado bom que está-se a trazer através de movimentos migratórios, mas tem também um lado que é nocivo. Se vamos para Cabo Delgado, percebemos o lado nocivo dos movimentos migratórios, e alguns praticam tráfico de pedras preciosas, outros estão envolvidos em práticas terroristas e outros estão envolvidos em tráfico de drogas. Até suspeita-se que alguns também estejam envolvidos nos tráficos que tem havido aqui, nos sequestros, quis dizer, que tem havido aqui. Então, é só conhecendo o fenômeno que nós vamos conseguir dar respostas para os diferentes problemas que surgem. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Assim encerramos mais um episódio do nosso Café Filosófico. Esperamos por ti na próxima oportunidade. Obrigada.